Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de ciências. Nesse período a gente está falando sobre energia, eletricidade. Já conhecemos alguns conceitos e nós vamos dar continuidade falando hoje sobre corrente elétrica. Esse conteúdo vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, nas páginas 183 a 186. Para a gente iniciar, vamos às definições, algumas definições aqui, sobre corrente elétrica, circuito elétrico. O que é uma corrente elétrica? É um movimento contínuo e ordenado de cargas elétricas negativas. Como assim? Todos os materiais são compostos de átomos, certo? Como eu disse para vocês na aula anterior. E os átomos possuem prótons, elétrons e nêutrons, sendo que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo atômico e os elétrons são as partículas que conseguem circular, se movimentar e gerar carga elétrica, certo? Então, esses elétrons estão em todos os materiais, mas de forma desordenada, certo? Para ser uma corrente elétrica, esses elétrons têm que fluir, têm que sair de um ponto e ir para outro de forma ordenada, certo? Então, a partir desse momento, é que a gente contém aí, no caso, se forma uma corrente elétrica. E o que é um circuito elétrico? É uma ligação de elementos elétricos composto, no mínimo, por fonte de tensão, que seria a tomada, bateria ou pilha, formada também por condutores elétricos, são os fios ou cabos, e a carga, que irá consumir energia elétrica e transformá-la em energia utilizável, que aí vai ser, no caso, a lâmpada, um motor ou outro componente. E aqui nós temos dois exemplos de circuito elétrico, um circuito elétrico fechado e um circuito elétrico aberto. As mesmas imagens que tem no livro de vocês, certo? E o que tem a ver corrente elétrica com circuito elétrico? Juntando as duas coisas é que a gente consegue ligar e desligar alguns aparelhos em nossas casas, fazer os aparelhos funcionarem. Vem desse esquema aqui. Esse esquema mostra como é que funcionam alguns aparelhos. Aqui nós temos a fonte de energia, que no caso é representada pela pilha. Temos os dois polos, polo positivo e polo negativo. E aí nós queremos que essa luz acenda utilizando a energia dessa pilha. Note que aqui o interruptor está representado por essa chavezinha. E aqui no momento ele está fechado. Com o circuito fechado, a lâmpada está acesa. Por quê? Porque ao fechar, acontece o movimento, ou seja, o movimento contínuo dos elétrons de um polo a outro da pilha, certo? Carga negativa é atraída pela carga positiva e aí eles ficam se deslocando através dos condutores, passando pela lâmpada e chegando aqui no polo positivo. Tem uma corrente elétrica passando por esses componentes, certo? Num circuito elétrico aberto, ou seja, quando a gente tira essa ponte aqui, o interruptor, abre ele, o que acontece? Os elétrons eles não podem fechar o ciclo, ou seja, deixa de existir aqui, portanto, uma corrente elétrica. Porque para ser uma corrente elétrica tem que ser um movimento contínuo e ordenado. Aqui ele não vai ser contínuo porque foi interrompido aqui na parte do interruptor. Está aberto agora. Se ele deixa de passar, sem corrente elétrica, sem funcionamento da lâmpada, certo? Então, pessoal, esse aqui é um esquema simplificado do que acontece na maioria dos aparelhos, certo? É o funcionamento dos aparelhos a partir da energia em um circuito simples. Esse aqui é um circuito simples, tem outros mais complexos, ok? Para a gente conhecer mais, entender melhor esses casos, é importantíssimo estar por dentro, conhecer os conceitos. O conceito é o que significa cada um dos componentes, certo? E aí nós temos os geradores,
que é a classificação que a gente dá para os dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica, no caso as pilhas e a bateria. A gente pode carregar, principalmente as baterias, inclusive na energia elétrica, e depois ela vai converter, armazena em forma de energia química e depois converte de novo para energia elétrica para o funcionamento, por exemplo, um celular, certo? E esses aparelhos possuem aí uma corrente contínua, que tem algumas indicações que quando você pega um componente elétrico, você vê e não sabe o que é. Essas letrinhas, CC ou DC. CC é corrente contínua no português. Se tiver DC é porque está em inglês, Direct Current, ok? Que é corrente contínua do mesmo jeito. E por que contínua? Porque possui um fluxo de carga elétrica em um único sentido. Aquele sentido que eu mostrei para vocês anteriormente. Certo? Pilhas e baterias têm esse tipo de corrente. Já na nossa casa, energia elétrica, ligação que vem da rede elétrica, é chamada de corrente alternada. CA, corrente alternada, ou AC em inglês, Alternate Current. E são componentes, são correntes em que as cargas delas elas não ficam no único sentido, não são no único sentido. Elas ficam oscilando rapidamente no interior do material condutor, ou seja, nos fios, hora de um lado, hora de outro, hora para um lado, hora para o outro. E por conta dessa oscilação, ela é chamada de corrente alternada. E um outro conceito importante é o ampere, certo? Quem mexe com eletricidade vai ouvir muito essa palavra, ampere, que é a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica, certo? A intensidade da corrente elétrica é medida em ampere. É só uma unidade de medida, certo? Em relação à diferença de potencial elétrico, que é a DDP, esse componente, pessoal, essa parte é o que faz, no caso, a corrente elétrica fluir, certo? Por que os elétrons saem lá do polo negativo e vai para o positivo? Por conta de uma diferença de potencial elétrico, certo? E aí é essa diferença que faz essa movimentação contínua dos elétrons, certo? Na corrente elétrica. Esse potencial elétrico, DDP, é também chamado de tensão elétrica e, popularmente, a gente fala de voltagem, a questão dos volts, certo? Não sei se vocês lembram, mas nas primeiras aulas que a gente falou sobre a eletricidade, como é que a energia chega às nossas casas, foi falado para vocês que, dependendo da porção desse caminho, existia uma quantidade maior ou menor de volts. Não sei se você lembra. Lá na usina a voltagem era muito maior, e aí ela vai diminuindo até chegar à nossa casa. Por que lá na usina tem que ser maior? Que é para fazer com que a corrente elétrica saia de lá em direção às casas. Se fosse nas casas maior do que lá, então isso não iria acontecer, porque a nossa casa não gera energia. Ela tem que receber energia, certo? E aí, mais uma vez, a questão das siglas, né? Cada componente, cada parte desse conceito é representada, às vezes, em fórmulas e, para a gente não colocar na fórmula o nome completo, cada uma delas é representada por uma letra, certo? Ou um símbolo. No caso, a tensão elétrica, que é a mesma coisa que o DDP, ela é representada pela letra U. E a unidade de medida da tensão elétrica é o volts, que quando a gente coloca lá no finalzinho, se não for colocar a palavra volts no final, a gente colocar apenas o V. A tensão elétrica é responsável também pelo bom funcionamento ou até por defeitos nos aparelhos eletrônicos, certo? Por quê? Porque existem diferentes voltagens, certo? Diferentes tensões. Existem as tensões de 110 volts, 127 volts e 220 volts. E alguns com o sistema bivolt, funciona em mais de uma tensão elétrica,
tem uma chavezinha lá que você regula de acordo com a tensão. E isso é importante porque se você pegar um equipamento que funciona a 110 volts e ligar na tomada que tem uma tensão de 220 volts, o que vai acontecer? Esse aparelho não vai suportar essa tensão que é muito alta para ele e vai queimar, certo? Com certeza vai queimar. E se for o contrário, certo? Um aparelho que funciona a 220 volts e você ligar numa voltagem menor, uma tensão elétrica menor, 127 ou 110, o que vai acontecer? Ele pode até funcionar, mas ele não vai funcionar direito. Se for uma lâmpada, por exemplo, que funciona a 220, e se ligar em um de 127, ela vai iluminar menos do que a capacidade que ela tem de iluminação, certo? Então aí é a importância na prática de conhecer esses conceitos, de estudar esse assunto, certo? É a parte mais prática, eu sei, certo? Mas é importante a gente saber um pouco mais sobre essas questões para tirar algumas dúvidas na hora de o que eu faço aqui? Voltagem, tensão elétrica, aí você acaba confundindo se saber se tensão elétrica é a mesma coisa que intensidade elétrica, que DDP, dependendo da situação vai parecer uma coisa diferente. E às vezes você, sem esse conhecimento, vai acabar se perdendo sem saber como fazer, porque são muitos conceitos e às vezes ele é a mesma coisa. Como a gente viu aqui na tensão elétrica, ora chama de tensão, ora chama de diferença de potencial, e ora está falando em voltagem, certo? Mas relacionada ao mesmo tema, à mesma situação, certo? E, quase terminando aqui, nós vamos falar um pouco agora sobre a resistência elétrica. A resistência elétrica, pessoal, ela refere-se ao grau de dificuldade que o material oferece à passagem de corrente elétrica. É simples, é só lembrar que a questão de resistência não resiste à passagem. Como nós estamos falando de eletricidade, resiste à passagem de energia, certo? Nós vimos que existem alguns materiais, são os condutores, que ele tem mais facilidade de deixar passar a corrente, certo? Então, ele não oferece resistência elétrica. Porém, outros, eles conseguem dar mais trabalho para que a corrente elétrica passe, certo? Um material menos condutor. E esse conhecimento pode ser aplicado em algumas situações específicas, certo? Dentro de algumas situações, a gente precisa medir, no caso, a intensidade de energia da corrente elétrica, ou a questão da voltagem em si, ou a questão da resistência, quanto é que esse material resiste à passagem de energia, e em relação também à intensidade da corrente elétrica, para saber se aquele material vai ser ou não capaz de resistir à carga elétrica que está sendo passada por ele, certo? Então, por conta dessas situações de necessidade de conhecer, são desenvolvidas algumas fórmulas, certo? Para chegar a esses resultados, certo? E não se preocupem por enquanto, certo? Eu vou ser bonzinho com vocês. Tem um exemplo lá no livro e eu quero apenas mostrar aqui as fórmulas para vocês, para que vocês entendam o porquê da existência dessas fórmulas. Temos essa primeira aqui, que no caso é a mesma, né? Mas chamada de lei de Ohm, representada pela letra grega, o símbolo grego ômega. E, por enquanto, eu quero que vocês apenas identifiquem o que é que representa cada uma dessas letras. O mais importante é você saber o que é que representa cada uma dessas letras da fórmula. Por quê? Porque se você souber o que representa o U, o que representa o R e o que representa o I, você consegue resolver qualquer problema. Por quê? Porque é a parte mais difícil, é identificar o que é cada uma desses componentes dentro da fórmula. No caso, o U é voltagem, DDP ou tensão elétrica. Certo? Tem um problema lá. Qual a tensão elétrica, não sei o que, não sei o que. Aí você vai saber que aquele valor refere-se ao U. Ou qual é a resistência elétrica? Você está sabendo que refere-se ao R. Qual a intensidade? Aí você sabe que refere-se ao I. Tá certo? Sabendo disso, sabendo colocar na fórmula, o resto é matemática. E alunos de
8º ano, com certeza sabe resolver um cálculo matemático envolvendo três valores, ou pelo menos 2 valores e uma variável, certo? E por que essa primeira fórmula aqui é igual à outra? Também por questões matemáticas. É uma questão de relação entre essas grandezas, onde se você colocasse esses valores na fórmula que fosse resolver, uma hora ou outra eles iriam ficar dessa maneira, tá certo? Então é simplesmente uma alteração na fórmula. Você pode ir direto para essa aqui usando para descobrir logo a intensidade, ou você pode colocar nessa fórmula aqui do mesmo jeito e prosseguir matematicamente que você vai chegar ao mesmo resultado. Então é apenas digamos, um atalho, certo? Se você estiver procurando a intensidade elétrica, você pode ir direto para essa aqui, que existe uma relação direta entre a questão da voltagem e da resistência elétrica. Então, dividindo a voltagem pela resistência, você tem a intensidade, ok? Então, pessoal, para terminar, ainda temos os resistores. E o que são os resistores? São componentes que reduzem a intensidade da corrente elétrica. E para que serve? Eles são responsáveis por transformar a energia elétrica em energia térmica. Ah, como? Como assim? Está passando uma corrente elétrica por esses resistores, certo? E quando passa a corrente elétrica por eles, parte dessa intensidade da energia é dispersada, ou seja, ela é transformada em outra fonte de energia e é liberada para que ela não chegue à parte final, para controlar, digamos, por exemplo, o funcionamento de alguns componentes eletrônicos. Nem todo componente eletrônico vai precisar da mesma intensidade de energia. Então, são usados diferentes resistores para dissipar a parte dessa intensidade de carga elétrica e o aparelho funcione corretamente, tá certo? Em chuveiros elétricos, por exemplo, aí a situação já é diferente. O calor gerado pelo resistor vai ser passado para a água, para que a água saia quentinha. Certo? Então, existem várias utilizações dos resistores. Tá certo? Bem, pessoal, eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo, envolve física, conhecimento, mas revejam o vídeo, leiam as orientações, qualquer dúvida entre em contato e até a próxima.